Boa tarde, meus amigos, meus irmãos. Paz seja com todos. Mais uma semana que nós nos encontramos para ler a palavra de Deus, para meditar um pouco na palavra de Deus, saber o que Deus tem a falar conosco nesta tarde. Senhor, meu Deus e meu Pai, não é à toa que nós estamos aqui, não é para passar um tempo, Senhor, mas é para que o Senhor fale ao nosso coração. Querido Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Ensina-nos a Tua palavra, nos dê sabedoria, entendimento, Pai, para que nós possamos colocá-la em prática, Pai. Não somente ser ouvintes da Tua palavra, mas praticantes da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se tu tem a palavra de Deus aí, abre a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 16. Vamos ler alguns versículos e vamos meditar nesta palavra. 1 Samuel, capítulo 16, está escrito: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: Tome uma bezerra das vacas em tuas mãos, e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Então fez Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício. Amém? Se você tem a tua Bíblia lá e tu quer continuar essa leitura, você leia todo esse capítulo na sua casa para meditar, né? O que eu queria saber hoje? O Senhor deu uma ordem a Samuel, né? Samuel era o profeta de Israel. Até então era juiz também. Era ele que, através do que Deus lhe ordenava, ele governava, né? Todo o povo. Mas o povo quis um rei. E Deus permitiu, por causa que eles pediram um rei, eles escolheram a Saul. Só que Saul, ele foi rejeitado diante de Deus depois dele não ter obedecido a Deus, né? E daí o Senhor disse para Samuel: Vai lá e eu te mostrarei um filho de Jessé. Você vai ungí-lo para ele ser o rei de Israel, aquele que eu escolhi. E a palavra de Deus disse que ele foi lá, né? E o pai de Jessé, né, pai de todos aqueles moços de guerra, começou a colocar os filhos da presença de Samuel para ele ver os filhos, para qual ele ia escolher e ungir como rei. E passou um, e passou outro, e Samuel pensava que era. Quando passou todos os filhos, soldados de guerra, robustos, fortes, homens fortes, o Senhor disse: Não é de nenhum desses, porque eu não olho para a aparência. E ele disse para Jessé: Tem mais algum filho que o senhor possa me apresentar? E Jessé disse: tem um menino lá, um moço que cuida das ovelhas. Se traz ele aqui. Quando ele chegou perto, ele disse: É esse mesmo. O Senhor disse: É esse mesmo. Era Davi. Davi estava chegando, porque Deus escolheu e separou a Davi, porque era segundo o coração de Deus. Deus não olha para as aparências.
não é a aparência que o Senhor olha. Se o Senhor olhasse para a aparência, eu creio que não teria me escolhido. Mas glória a Deus por isso. O Senhor escolheu para si aquele que lhe é querido. É o Senhor que capacita cada um de nós. É o Senhor que nos escolheu. Nós somos importantes para o Senhor. E a palavra diz que o profeta Samuel ungiu a Davi. Eu creio que inclusive os irmãos dele devem ter sentido ciúme, né? Devem de ter muitas pessoas, né? Não ter nem acreditado que Davi fora escolhido como rei de Israel, porque Deus assim o quis. Deus, ele está no comando. Davi, ele colocava tudo nas mãos de Deus. Ele cuidava das ovelhas do pai dele, ele era pastor de ovelhas, mas ele não ia cuidar das ovelhas sem a ajuda de Deus. Quando o urso se levantou e pegou aquela ovelha pela boca, ele enfrentou o urso e matou o urso para salvar a ovelha. Vocês já acham que foi da força dele? Não. Foi a força do Deus dos exércitos que ele temia, que ele buscava naquele campo, nas vigílias da noite, onde ele cuidava das ovelhas, ele buscava o Deus dos exércitos. Era esse Deus que ele amava, que ele respeitava, que ele temia. Era esse Deus que livrava ele do urso, que livrou ele do leão, quando o leão foi pegar uma ovelha dele, e ele foi lá e matou o leão. Ele sabia que não era pelas forças dele, mas era pela força que Deus concedia a ele. Nós também temos que ser assim, irmãos. Nós temos que colocar a nossa dependência nas mãos de Deus. Nós temos que esperar em Deus. Nós temos que confiar em Deus, esperar nele, porque ele providencia todas as coisas. Vamos orar nesta noite, vamos colocar nas mãos do nosso Paizinho querido, vamos ficar dependente dele em tudo que nós precisamos, nos nossos sonhos, nos nossos projetos para o ano de 2024. Vamos apresentar para ele, confiar de que ele nos ajuda, assim como ajudou a Davi, e escolheu a Davi como rei de Israel, que ele nos escolha para nós sermos líderes, para nós sermos capacitados para fazer algo na obra de Deus, que ele nos capacita no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa família, na nossa casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença e queremos Te agradecer, Senhor, porque mais uma vez o Senhor está conosco, nos guardando, nos cuidando, nos protegendo, Pai. Assim como Davi foi escolhido por Ti, meu Deus, nós também somos escolhidos e separados. Precisamos nos humilhar diante de Ti, precisamos dizer que nós necessitamos da Tua graça, nós carecemos do Teu perdão todos os dias, nós precisamos que o Senhor nos ajude, Pai. Venha tirar toda a dor, a enfermidade, o desânimo da vida desta pessoa e colocar a Tua paz, a Tua alegria, que é a nossa força, Pai. Entregamos tudo nas Tuas mãos e Te agradecemos. Amém. Até semana que vem, em nome do Senhor Jesus. Já vamos estar num novo ano, né? Que Deus abençoe todos da sua família, em nome de Jesus. Amém?